Meu nome é Cleidson Morim, sou técnico em segurança do trabalho e fui contratado pela MCA Auditoria e Gerenciamento para apresentar a vocês o treinamento a seguir, com o objetivo de capacitá-los para o início dos trabalhos. Iniciar agora o conteúdo. Nós vamos começar a introduzir alguns termos para vocês já ficarem familiarizados, para depois a gente ir mais a fundo. Objetivo do treinamento: estabelecer aos colaboradores da Fundação Renova e dos fornecedores de serviços as medidas a serem observadas visando a prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão da Covid-19 nos ambientes de trabalho. Então, tudo que a gente estiver vendo aqui agora, gente, é adequado ao processo de trabalho dentro da Fundação Renova e direto e indiretamente a serviço dela nas frentes de trabalho que se fizerem necessárias. Público-alvo, todos os colaboradores e fornecedores de serviços da Fundação Renova. Então, funcionários diretos e os terceirizados devem passar por esse treinamento igualmente. Vocês vão ver aqui todos que trabalham com a Fundação Renova também participam. Vamos lá falar sobre medidas de prevenção e controle. Né? Recomendações gerais. Né? Já é de conhecimento de todos, todo mundo que tá precisando aí, que precisa sair de casa para fazer compras, para conseguir fazer o mínimo aí de tarefa fora do ambiente de do ambiente de trabalho, dentro de suas casas. Né? Recomendação que é necessário lavar frequentemente as mãos com água e sabão, esfregando-as bem durante pelo menos 20 segundos. Pessoal, assim, a orientação que a gente vê hoje da OMS, dos órgãos de saúde internacionais e nacionais, é que nós devemos permanecer em isolamento ou distanciamento social. Então, é importante que vocês entendam que a asepsia é importante, né? A higienização ela é importante, mas mais importante que isso, que a gente evite o máximo possível contato com pessoas fora do nosso ambiente familiar. Então a gente restringe isso ao trabalho, né? Esse contato ao trabalho, e nas relações mais íntimas que a gente tem, desde que essas pessoas também estejam se prevenindo. Mas sendo necessário, a gente tem que fazer esses processos. Lavar as mãos, gente, você vai passar ali sabão ou um álcool em gel, né? Você vai passar por toda a mão e todo aqui o antebraço, você vai passar até aqui em cima, esfregar bem, né? Esfregar aqui, ó, entre os dedos, né? Vocês estão vendo aqui, né? Entre os dedos, né? Depois vocês vão vir com a ponta das unhas e vão fazer esse processo aqui interno na palma da sua mão. Depois, mesma coisa aqui, vai esfregando aqui, ó, né? Para você tentar tirar o máximo possível e depois você vai colocar a mão na torneira e vai fazer o enxágue das suas mãos. Complementando a higiene das mãos, utilizar a solução à base de álcool a 70%. Recomendo, inclusive, sendo possível, a utilização do álcool em gel, nesse fator de 70%, porque o álcool em gel ele demora um pouco mais para entrar com o processo de elaboração. Então você tem uma garantia maior ainda do contato com o álcool com as suas mãos, vocês vão estar protegidos. Havendo condição, recomendo que se mantenha esse álcool sempre próximo, seja dentro do ambiente de trabalho ou fora dentro do ambiente de trabalho, sempre tem à disposição esse álcool para vocês fazerem a asepsia. Evitar o contato direto com alguém que tenha sintomas, como febre e tosse. Então é importantíssimo, gente. Se vocês perceberam pessoas dentro do ambiente de trabalho ou no ambiente pessoal que apresentam esses sintomas, evitem o máximo possível o contato. Orientem essa pessoa a procurar um agente de saúde mais próximo, posto, preferência de saúde pública mesmo, um hospital, uma UPA, uma unidade básica de saúde,
para que ele possa ser diagnosticado e esteja sendo necessário fazer os devidos cuidados, para tanto cuidados com ele, como para que ele não contamine outras pessoas. Recomendações gerais. Importante, reforçar a lavagem das mãos antes e após a preparação ou contato com alimentos, após o uso do banheiro e em períodos regulares. Então, gente, toda vez que se fizer, que vocês forem fazer qualquer tipo de refeição, fazer a higienização das mãos. É indispensável. Nossas mãos estão em contato com tudo à nossa volta, com tudo e com todos, direto e indiretamente. Por mais que vocês estejam isolados de pessoas, né, essas pessoas vão entrar em contato com objetos e podem estar contaminando esses objetos, e vocês podem entrar em contato posteriormente. A gente tem relatos de profissionais de saúde relatam que o vírus pode permanecer várias horas na superfície de diversos objetos, mesmo em contato com o sol. Então é importante que vocês façam essa asepsia sempre que precisarem se alimentar, quando forem ao banheiro, né, após a ida ao banheiro, e em períodos regulares, né, de hora em hora, de horas regulares em horas regulares, né, 2 em 2 horas, sempre que possível façam isso. Sempre utilizar lenços de papel, né, utilização única, para suar o nariz, colocando os lenços usados em compartimento de lixo adequado e lavando as mãos na sequência. Importantíssimo também. Se tossir ou espirrar, utilizar, né, braço com cotovelo, né, cotovelo fletivo e não para as mãos, né, que a gente faz esse movimento aqui, ó. Precisou tossir ou espirrar, faça esse movimento assim, né, para que você aí não permaneça com as mãos contaminadas e transmita esse vírus para alguém. Vamos lá. Evitar a todo momento tocar nos olhos, no nariz e na boca. Isso é importantíssimo, gente. Nossos olhos, nosso nariz e nossa boca são entradas para o vírus. Então é importante que a gente entenda que quando a gente toca um desses três, a gente potencialmente pode se contaminar. Então, se for extremamente necessário que você precise fazer esse toque, o olho está coçando e tal, façam a asepsia das mãos, façam a higienização. Faz aquele processo que eu acabei de mostrar. Sim, é demorado, gente. Seu olho vai estar coçando pra caramba. Mas é importante que você tome esse devido cuidado, né, de não correr o risco de contaminação. Cumprimentar as pessoas evitando contato físico, né? Estranho, né? Normalmente nós já somos mais táteis nos nossos relacionamentos pessoais, né? Então a gente quer pegar na mão, abraçar, né? Beijo no rosto, entre outras formas que a gente tem de cumprimentar. Nesse momento é importante não ser feito isso. A gente via até os casos do cotovelada, tal, para cumprimentar. A gente recomenda realmente que não há o contato físico. Cumprimente a pessoa verbalmente, né, com a saudação, né, mas sem toque, para que vocês não corram nenhum tipo de risco, né, seja dessa pessoa para com vocês ou de vocês para com essa pessoa. Lembrem-se que existem pessoas que demonstram sintomas, que precisam ficar afastadas por condições, por debilidade mesmo motora, né, que o vírus reduziu a capacidade mesmo da pessoa de trabalho, mas existem pessoas que adquirem o vírus que são assintomáticas, né? A reação do vírus no corpo das pessoas ela é bem diferente. Então, você pode estar em contato com pessoas que não têm sintomas aparentes, ou mesmo que vão passar pelo processo de contaminação todos sem sintomas, mas esse vírus em contato com você vai ter uma outra reação que pode ser muito mais danosa, né, do que com os demais. E assim,
a OMS ela apresentou faixas de riscos que são mais suscetíveis. Mas isso não elimina a nossa possibilidade de adquirir o vírus também que isso não há diferença, né? E não elimina também a possibilidade de a gente apresentar sintomas graves, independente da nossa idade. Óbvio que pessoas mais jovens tendem a ser mais resistentes aos sintomas do vírus. Mas não há nenhuma garantia disso. Entendo, não há garantia, mesmo você sendo uma pessoa completamente saudável. Então, os cuidados que têm que ser feitos, tanto com pessoas mais idosas, com nossas crianças e nós, adultos, jovens, deve ser o mesmo. Porque a gente tem dados que demonstram que mesmo pessoas mais jovens são suscetíveis a sintomas e mesmo ir a óbito. Então é importante que a gente tome esse cuidado igualmente. Evitar ambientes com a presença de muitas pessoas e aglomerações. Né? Então, óbvio que dentro do ambiente da Fundação Renova, todo o cuidado está sendo tomado para que não haja grandes volumes de pessoas próximas, né? Mas isso eventualmente pode acontecer por diversas circunstâncias, ou mesmo pelo descuidado de algumas pessoas. Evite esses ambientes o máximo que você puder, né? Sendo estritamente necessário, redobre os seus cuidados, né, para com o vírus, para a possibilidade de contato, né, e evitar o consumo de produtos de origem animal crus ou mal cozidos. Isso é importante. A gente viu que os primeiros casos na China possivelmente tem ligação com o consumo de alimentos não cozidos. Então, e a gente vê, por exemplo, recentemente a gente viu aves nossas brasileiras que foram exportadas para a China e elas chegaram na China contaminadas com o coronavírus. Né? Então, fizeram testes antes de repassá-las pelo consumo, né? E identificaram. Então, é importantíssimo que a gente às vezes gosta, né? Carne de boi um pouquinho mal passada, vamos evitar, né, gente? Porco nem se fala que a gente já tem outras bactérias, né, que já estão ali, que podem causar mal. Mas evitar consumo de comidas, né, de origem animal crua, porque os animais também podem se contaminar, eles são portadores do vírus, e mesmo sem demonstrar nenhum sintoma, eles podem transmitir isso para qualquer pessoa. Então, tomem cuidado, evitem. Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas. É uma coisa que a gente já deveria estar fazendo antes, né? Mas a gente muitas vezes não tem esse hábito. Né? É importante que a gente retome esse hábito. Objetos pessoais são de uso pessoal. Não os transmita para outras pessoas, não os compartilhe. Né? Importante que cada um tenha os seus objetos, garrafa para beber água, talheres, entre outras coisas. É importante que a gente... É óbvio que ambientes de trabalho, muitas vezes a gente vai encontrar. O refeitório ele vai ter talheres devidamente higienizados. Mas se você puder, né, levar os seus talheres, no qual você fez a asepsia na sua casa, com todas essas orientações, se for possível, leve. Uma garantia adicional que você tem indo de segurança. Manter os ambientes bem ventilados, né? A gente já está vendo que, por exemplo, ambientes administrativos, a gente já tem como orientação a não utilização do ar-condicionado, principalmente para que a gente consiga manter as salas abertas. Então a gente vai ter sala de treinamento aberta, sala de reunião aberta, né? Às vezes, dependendo do dia, com calorzinho, não é fácil, mas é importante que se faça. Veículos. Quem estiver transitando com veículos dentro da Fundação Renova, é importante que mantenha os veículos abertos. Não é permitido o uso de ar-condicionado do veículo. Né? A gente tem aqui orientações somente 2 pessoas, a gente vê um pouco mais sobre isso até nas orientações dos veículos, mas apenas 2 pessoas. Em alguns casos, está sendo permitido 4 pessoas com as devidas adaptações, mas sempre com janelas abertas. Então, manter o ambiente sempre ventilado.
É obrigatório o uso de máscara nos ambientes de trabalho e nos trajetos. Então, todo o período que vocês estiverem dentro da Fundação Renova, a trabalho ou transitando dentro das unidades da SAMAR, é importante que vocês usem máscara de proteção. Essa máscara ela é definida junto com o gestor do contrato de vocês, ou gestor responsável pela tarefa, se vão ser máscaras descartáveis, se a máscara de tecido vai ser utilizada, ou se vai ser a máscara profissional para a execução da tarefa. Isso é devidamente alinhado com o ponto focal de vocês na Fundação Renova. Então é importante que vocês alinhem, estejam alinhados com essas pessoas para que vocês consigam alinhar a melhor metodologia para a proteção. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre utilização de veículos rodoviários. Então vamos lá. Informações gerais. Deve-se reduzir o número de ocupantes por veículo e a duração das viagens em que seja necessária fazê-la. Né? Excesso de velocidade não é um controle aceitável para reduzir a duração de viagem. Então é óbvio, reduzir as viagens não se reduz com a velocidade excessiva, e sim com o número de viagens. Evitar fazê-las o máximo possível, se for estritamente necessário, só se for imprescindível, e conseguir programar dentro da agenda de trabalho do profissional, que ele consiga fazer a maior quantidade de rotinas que ele precisa de fazer trajetos dentro de um mesmo momento, para que ele consiga fazer isso tudo e depois fique um período maior em repouso, em um escritório ou na frente de trabalho. Né? Então, não vai ser aceito transitar com velocidade excessiva para reduzir viagem. Não é esse o ponto. Fala até que aumente o número de viagens se for necessário, mas para que você faça viagens curtas. Né? Todos os veículos devem ser higienizados a cada viagem ao longo do dia, principalmente nas partes compartilhadas de maior contato. Deverá ser elaborado um controle de higienização para cada veículo. Então, vocês vão ter esse controle. Quem precisar transitar com o veículo tem que fazer esse controle, fazer essa higienização a cada viagem. Finalizou a viagem, deve fazer a higienização para que, quando ele retorne para fazer outra viagem, ou se outra pessoa vai utilizar o veículo para essa viagem, ele tem que estar devidamente higienizado. Gente, a cada viagem, isso é importante, que haja um controle para que se haja uma fiscalização por parte da SAMAR ou uma fiscalização externa, vocês consigam comprovar que a medida de segurança está sendo utilizada. Né? É obrigatório a higienização das mãos com água e sabão ou desinfetante e álcool em gel 70% antes do embarque e desembarque de veículo. Gente, essa é a realidade. Vai precisar, seja conduzindo o veículo ou como passageiro, é importante fazer toda a higienização antes, daquele processo que eu mostrei lá com as mãos. Né? Utilizar as janelas abertas durante o transporte para garantir uma boa ventilação. Então, eu tinha falado antes, nada de ar-condicionado, né? Nada de ar-condicionado, né? Janelas abertas circulando o ar, né? E todo mundo de máscara no veículo. E, mais uma vez, proibida a utilização do ar-condicionado. É bom, né, gente, ar-condicionado, ainda mais a área de linha, sol quente, mas não vai dar. Estou marcando aqui para deixar bem claro isso para vocês. Vamos para a próxima informação aqui. Atenção especial em relação ao armazenamento do álcool em gel e outros produtos inflamáveis nos veículos. Os produtos devem permanecer disponíveis somente durante o uso dos veículos, sendo proibido guardá-los em compartimentos fechados. Ao sair do veículo, certifique-se de que todos os produtos inflamáveis foram retirados e armazenados em locais cobertos, arejados e longe de fontes de calor. Cuidado com a guarda e armazenamento do álcool é uma função dos riscos, em função dos riscos de combustão associados. Então, o álcool não deve permanecer dentro do veículo.
Ele pode ser transportado enquanto vocês estiverem trafegando para vocês fazerem a asepsia. Finalizou a viagem, todo esse conjunto de produtos deve ser retirado do veículo e acompanhá-los para onde vocês forem, né? E vocês indo para um escritório, alguma outra frente de trabalho, armazenados em local arejado, fora da exposição ao sol ou qualquer temperatura alta, para que não haja risco aí de combustão. A gente viu relatos recentes em área de mineração, onde houveram princípios de incêndio, pequenas explosões, porque o álcool estava exposto dentro do veículo à luz solar. Então é importante que vocês tenham esse cuidado aí. Se algum ocupante do veículo desenvolver sintomas semelhantes à gripe, como febre, tosse, dor de garganta ou falta de ar, enquanto estiver no veículo, deve-se disponibilizar uma máscara, retornar sem demora e direcioná-lo ao centro de saúde mais próximo. Comunicar assim que possível ao gestor imediato. Então, demonstrando esses sintomas, é importante que sejam feitos os devidos cuidados, né? Uma máscara nova deve ser disponibilizada para esse profissional, né? Ele deve ser direcionado a um ponto de saúde próximo, mais próximo que tiver da mina, né? Da mina ou da área de que vocês estiverem. Estando em ambiente externo, a um posto de saúde, a unidade de saúde mais próxima, e comunicar, assim que possível, ao gestor, porque a Fundação Renova deve fazer o controle desse profissional que foi diagnosticado, né? Seja para estatística, seja para que, identificando o positivo dele para o coronavírus, que seja também mapeado as pessoas que tiveram contato com ele, para que elas também façam testes, né, para identificação, e a gente consiga reduzir o máximo possível a contaminação de todos que estiveram em contato com essa pessoa. Então, é importante que esse processo seja feito com todo cuidado para que todos os envolvidos também estejam protegidos. Falando agora sobre veículos leves e utilitários. Cada veículo poderá transportar no máximo 2 ocupantes, considerando o motorista, ficando dispostos em cada extremidade do veículo. Então, na frente, né, veículo motorista e depois um passageiro apenas. Para aumentar a taxa de ocupação de 2 ocupantes para 4, no veículo deverá ser implementado um sistema de isolamento individual. Vamos ver aqui como é que é o isolamento. Para a instalação das divisórias, deverá ser solicitado ao coordenador de saúde e segurança responsável pela área a autorização para instalação e orientações mínimas necessárias, considerando especificações técnicas e materiais utilizados para o projeto. Então, poderá ser colocado uma divisória entre a parte da frente e de trás do veículo, né, dos passageiros, parte do motorista e passageiros. Poderá ser colocada uma divisória, um projeto devidamente feito por um profissional habilitado que consiga emitir análise de responsabilidade técnica, que, né, precisa fazer um projeto para instalação. Depois de feita essa instalação, esse veículo deve ser inspecionado, né, pelo fiscal, pela Fundação Renova como um todo, e devidamente autorizado para a circulação de mais 2 passageiros nesse veículo, né? Então, é importante que a empresa que necessitar desse transporte de 4 passageiros, ela faça todo esse processo devidamente autorizada e orientada pelo setor de segurança do trabalho, pelo setor de saúde do trabalho, tanto da empresa como da Fundação Renova, para que ela possa circular sem maiores problemas. Não adianta, se fizer adaptação e não for autorizado, se não for aprovado pela Fundação Renova, não tem validade, a empresa pode ser penalizada e o profissional pode ser penalizado. Mais um tópico. Os materiais a serem utilizados na confecção do sistema devem ser avaliados de modo a não gerar riscos aos ocupantes do veículo. Por isso que a gente fala que tem que ser feito por um profissional devidamente habilitado, um engenheiro capaz de elaborar um projeto que
vise a proteção de todos, para que não haja risco de contaminação, mas que em situações diversas também não cause risco. No caso de uma colisão, no caso de capotamento, em qualquer outra situação de risco, esse material instalado não agrava ainda mais uma situação de risco que pode ter sido provocada. As instalações do sistema de divisórias do veículo não poderão inibir o funcionamento de segurança do veículo. Você não vai colocar uma divisória que impeça, por exemplo, a ação do airbag, né? Então, isso tem que ser avaliado também na hora de produzir. Então, não é de qualquer jeito que se faz isso. Transporte coletivo. Os responsáveis pela logística deverão prever o número de colaboradores por viagem para incluir novos veículos ou fazer escalas de viagem. Pessoas com sintomas não devem ir ao ponto de ônibus, né? Então, vai precisar do coletivo para acessar a Fundação Renova. Então, se houver sintomas, não devem se caminhar ao ponto de ônibus. Devem buscar a unidade de saúde, avisar o seu superior imediato, né? Ao gerente, né? Ao seu ponto de reporte, né? E tomar as devidas providências. Os colaboradores devem ser orientados a não ir ao ponto de ônibus e muito menos embarcar se apresentarem pequenos sintomas semelhantes à gripe, tais como febre, tosse, dor de garganta ou falta de ar. Para acessar o transporte coletivo, formar uma fila única, mantendo distância de 1,5 m entre cada colaborador. É necessário a utilização de máscara enquanto aguarda na fila para acessar o transporte e em todo o deslocamento. Utilizar as poltronas de forma intercaladas, mantendo sempre uma poltrona vazia ao lado e à frente do colaborador. Como vocês podem ver no exemplo aqui na foto ao lado, a gente tem um exemplo aqui, ó. Se o profissional senta aqui no corredor, né, aquele que for sentar atrás dele deve fazer esse X aqui, ó. Tem que se deslocar na diagonal atrás dele, nunca ficando atrás para ele não receber nenhum tipo de respingo aqui de alguma gotícula, né? Mesma forma ao lado dele também não pode ter ninguém. E aqui vai se intercalando até o fim do ônibus, sempre fazendo esse movimento, né? Aqui, ó, como se fosse um X, sempre fazendo esse X do mesmo jeito do lado de cá, ó. Porque aí você reduz aqui que o colaborador tenha contato, né, o de trás, né, o que está logo atrás, tenha contato com alguma gotícula, alguma coisa. Da mesma forma, né, se esse daqui liberar algum tipo de gotícula ou qualquer coisa, o profissional da frente também é protegido, né, a distância de um para o outro tem uma distância de um banco aqui, né? Ou seja, existem barreiras que impedem, né, ou reduzem o contato desse profissional aqui da frente ou mesmo de trás, né? Utilizar as poltronas de forma intercalada, mantendo sempre uma poltrona vazia ao lado e à frente do colaborador. Os assentos liberados para utilização devem estar identificados de forma clara para manter a disposição correta para a ocupação. Então a ideia é realmente essa, é que seja intercalado, mantendo a distância máxima possível ali para você conseguir o equilíbrio entre o transporte, né, uma quantidade considerável de profissionais, mesmo assim com o mínimo de segurança entre eles. Lembrando sempre, né, gente, máscara a todo o momento. A gente está falando durante todo esse treinamento sobre esses cuidados, né? Então, mantenham as máscaras, sempre tenham máscaras higienizadas, seja de fácil acesso, na mochila, no bolso, sempre uma sacola extra ali para quando você precisar realizar a troca, você conseguisse fazer a separação, né, da máscara contaminada da máscara nova, né, álcool em gel sempre às mãos, para fazer essa higienização. Deverá ser mantida a ocupação de 35% da capacidade máxima, porém, para a utilização em 50% da capacidade de transporte coletivo, deve seguir as seguintes orientações.
Todos os ocupantes devem utilizar a máscara N95. É aquela máscara branca, caríssima, que custava R$ 5. Hoje, se bobear, você está comprando a 30. Em nenhum momento durante o transporte, a máscara N95 poderá ser substituída pela de tecido ou similares. Então, a empresa, se ela quiser carregar 50%, ela tem que usar a melhor máscara que tem no mercado para proteger seus profissionais. Manter as janelas abertas, né, da dianteira até a traseira, para que seja realizada a circulação do ar no interior do veículo. Então, vai tomar ventinho mesmo, não tem aquele ônibus gostoso com ar-condicionado, geladinho. Não, gente, janela aberta, o ar tem que circular mesmo. Dependendo se você estiver na rodovia, vai bater aquele arzinho que vai deixar até o rosto dormente, né? Porque o vento forte, mas segurança de vocês. Caminhão. Poderá ser utilizado um banco de carona da cabine do caminhão, não sendo permitida a utilização do banco do meio. Então, aquele caminhão, né? 3 lugares, motorista e mais 2. Não tem mais 2, só mais um lá na janelinha. O do meio não pode utilizar. O uso da cabine suplementar deverá ser avaliado em conjunto com a gerência. Sabe aqueles caminhões, somente o pessoal que trabalha realmente frente de obra, essas coisas, tem aquela cabine atrás ali da cabine do motorista, né? A utilização daquilo ali tem que ser alinhado com a saúde e segurança da Fundação Renova. Por quê? Tem que ser dimensionado pelo tamanho da cabine, quantas pessoas podem utilizar aquilo ao mesmo tempo, né? Então, é importante que somente nesses casos utilize, com devida autorização. Vamos lá. Utilização das áreas comuns. A utilização das áreas comuns, como escritórios, refeitórios e banheiros, portarias, deverá respeitar o distanciamento de 1,5 m de uma pessoa para outra. Os mobiliários deverão ser dispostos visando garantir o distanciamento necessário. Então, mesma orientação para as filas para o ônibus é a mesma para qualquer fila que você tiver aí dentro da Fundação Renova. 1,5 m, vocês vão ver que vários locais já estão marcados o distanciamento, mas não havendo, tenham o bom senso de manter essa distância para a segurança de vocês e dos outros. Refeitório. É obrigatório a todos os usuários, antes do acesso aos refeitórios, lavar as mãos, punhos e braços com água, sabão, sabonete, né? E finalizar com álcool em gel. Orientação que a gente passou lá no início, né, de asepsia. Antes de ir para o refeitório, fazer a devida higienização. Os colaboradores deverão receber sacos plásticos para guardar a máscara no momento da utilização do refeitório. Então, vocês vão receber uma sacolinha, vão colocar a máscara lá dentro, né? Para que vocês possam armazená-la, né? Separada das máscaras que ainda não foram utilizadas. Então, você vai isolar ela para aquelas que você ainda vai utilizar durante o dia, né? Deverá ser evitado ao máximo tocar nas catracas com a mão, utilizar o próprio corpo para girá-las, evitando assim a possibilidade de você contaminar elas ali, o vírus ficar disponível para alguém se contaminar, ou mesmo você se contaminar. É proibida a utilização de celular nos refeitórios, gente. Importantíssimo isso aí também, né? Aqui não tem na orientação, mas vamos lá, né, gente? Um negócio que a gente devia fazer. A gente leva o celular até pro banheiro, né? Fazer a limpeza do celular também, né? Passa ali um panozinho com um sabão neutro, alguma coisa para limpar a tela, parte de trás aquela capinha. Fazer a limpeza do celular também, que a gente, se isso carrega coliformes fecais, não vai carregar o coronavírus? Claro que vai. Então vamos ter esse cuidado também, né? Em fila, usar demarcação de distanciamento de 1,5 m, sempre observar, gente. Observem, né? Porque às vezes a gente tá, ainda mais no refeitório, a gente tá numa fome do caramba, tá doido para chegar ali e comer, né? Em trabalho, principalmente em frente de trabalho, dá meio-dia, o estômago tá vazio mesmo, gastou toda a energia de manhã, não precisa se alimentar, mas vamos ter esse cuidado, vamos respeitar a distância para proteção de todo mundo. Não compartilhar os utensílios, né? A gente compartilhar garfo, colher, faca, né?
E o tempo de permanência tem que ser reduzido também. Né? Aquele papozinho que a gente fazia de almoço, vocês vão perceber que as mesas vão estar com diversas proteções, algumas somente uma pessoa vai poder sentar. Né? Então, sentou, comeu, vai embora. Não tem resenha, não tem nada, porque até porque você já tem que manter uma distância de segurança. Se você sentar ali para conversar na hora do almoço, você está sem máscara. Então, nem existe. Então, vamos se alimentar rapidamente e já sair do restaurante, porque como a capacidade do restaurante reduziu, né, então vai demorar muito mais para todo mundo almoçar, né, para todo mundo se alimentar. Quanto mais tempo você ficar ali, mais você está segurando outra pessoa de se alimentar ali e todo o processo. E essa pessoa que pode estar esperando no futuro pode ser você também. Vamos lá, sintomas do local de trabalho. É importante a gente mapear essas coisas para a gente ter uma noçãozinha aí. Se algum colaborador desenvolver os sintomas durante a jornada de trabalho, deve seguir as seguintes instruções. Relatar a sua condição ao gestor imediato, ao seu líder, supervisor, gerente. Né? Imediatamente se distanciar pelo menos 2 metros de qualquer outra pessoa, isolar-se na sala de quarentena ou na ambulância. Né? Isso aqui é muito sério, gente. Esse distanciamento aqui de 2 metros já é um negócio que já tem que estar começando já está sendo seguido até antes, né? Mas mais do que nunca, realizar esse distanciamento, né? Até que você consiga chegar à sala de quarentena ou numa ambulância onde você vai ficar isolado das demais pessoas. E, óbvio que já tem que estar sendo feito antes, mas utilizar máscara continuamente. Não tira, pelo amor de Deus. Cada tirada de máscara, se você está contaminado, potencialmente você está distribuindo o vírus em todos os lugares que você está e pode estar contaminando mais pessoas. Né? Isso é responsabilidade e empatia por outras pessoas que também podem correr risco de contaminação. Se um profissional de saúde estiver no local e realizar uma avaliação médica do colaborador afetado, ele deve aderir à orientação de uso de EPI conforme o Ministério da Saúde. Então, o profissional que for fazer essa avaliação, ele tem que seguir todos os procedimentos lá, dos EPIs, todos os procedimentos que o Ministério da Saúde oferta para, né, exige, na verdade, os profissionais em contato a pessoas com coronavírus. A menos que o colaborador afetado tenha sintomas graves e que exijam tratamento médico imediato, o profissional de saúde ou responsável do caso devem entrar em contato com a unidade de saúde pública mais próxima antes de realizar uma avaliação médica. Por que isso? A ideia que se tem aqui, o profissional da rede pública, ele foi devidamente capacitado, treinado para lidar com essas situações epidêmicas. Né? Nós temos, por exemplo, em Minas Gerais, alguns centros de pesquisas epidemiológicas que são os melhores no Brasil. Então, Minas Gerais foi muito capacitada, recebeu muitas orientações dos seus profissionais, né, das devidas medidas a serem tomadas. Então, quando a gente entra em contato com profissionais muito bem qualificados para tratar dessas situações, para que eles possam orientar corretamente para que sejam feitas as devidas providências. A menos que seja emergencial. A gente fala da vida de alguém se for realmente urgente, a intervenção é direta e posterior a gente vai para a rede pública. Mas sempre que possível, envolver o órgão público no acompanhamento, auxílio dessa pessoa com suspeita, né, com sintomas de coronavírus. Vamos lá. Utilização da máscara. Agora a gente vai falar um pouquinho de como que vai ser, né? Considerando o cenário mundial e a necessidade de utilização de máscara de proteção como forma de minimizar a transmissão do vírus, devemos ter em mente o uso correto e consciente desse tipo de proteção. Os cuidados com a higienização são de extrema importância para esta utilização contínua. É obrigatório que se utilize máscara de proteção
em todas as atividades na Fundação Renova. Né? Falamos isso antes, mas vamos reforçar aqui. Está dentro da Fundação Renova máscara. Qual tipo de máscara? Alinhado com o gestor, né, superior imediato aí de cada frente de trabalho ou de cada contrato com a Fundação Renova. Tipos de máscara. Vamos falar da máscara de proteção sem manutenção, né, a descartável. Antes de utilizá-la, lavar as mãos com água e sabão, secar corretamente e finalizar com, finalizar com álcool em gel, né, antes de utilizá-la. Segurar a máscara com a mão em formato de concha, né, e colocar sobre a boca e o nariz, deixando as tiras em direção ao chão. Né? Então você vai colocar a minha de pano, mas a ideia é essa daqui, ó. Você vai pegar ela assim e vai colocar ela assim. Né? Aí as tiras vão ficar aqui. Você vai colocar para depois você fazer isso aqui, ó. A tira de baixo deverá ficar ajustada bem abaixo das orelhas e a tira de cima deverá ficar ajustada acima das orelhas. Então você vai fazer isso aqui, ó. Amarrar aqui, depois você vai vir aqui de cima, acima da orelha e prendê-las. A gente vê pessoas às vezes que pegam as duas, né? E passa tudo por cima da orelha aqui, ó. Ela vai ficar puxando para cima. Pode chegar um momento que a sua boca vai ficar exposta. Puxar as... Aqui falamos... Dobrar a máscara de forma que o lado que toca ao rosto fique virado para dentro, né? Então a gente tem que colocar aqui de jeito que ela fique aqui corretamente, né? E no caso dessa descartável, ela tem aquela hastezinha de metal, né? Moldar a parte superior da máscara, do contorno do nariz, para ficar melhor, né? Você coloca aqui, ó, e aperta no nariz. Ele tem geralmente de metal, né? Metal bem flexível, onde você consegue moldar aqui no seu nariz, que aí você vai deixar ainda mais fechado aqui. Não tocar a máscara durante o uso, principalmente na região frontal, somente aqui, né? Evitar. Às vezes você pode fazer assim, um ajuste aqui nas laterais, às vezes para ficar melhor, mas nunca aqui. Porque se sua mão estiver contaminada, né? Você está trazendo o vírus para próximo aqui da sua boca. Né? Então a ideia é que a gente reduza ao máximo o contato do vírus com qualquer via de contaminação nossa. Né? Boca, olhos, nariz. Trocar a máscara sempre que apresentar sujidades, umidade, dano ou se houver dificuldade para respirar. Então, gente, tá suja, troca. A gente, às vezes, com máscara, a gente acaba falando muito, acaba, às vezes, transpirando, respirando um pouco mais forte. A máscara vai ficando úmida. Ficou úmida, troca. Ela danificou, nem se fala, né, gente? Estragou máscara, não tem que usar, né? Isso aí a gente já está falando de EPIs, né? Quem trabalha em frente de trabalho já sabe. EPI danificou, tem que ser substituído. Ou se houver dificuldade para respirar, né? Se ela já tiver com dificuldade, significa que as fibrazinhas ali internas elas já estão fechadas, então troca. Se ela está fechada, é porque acumulou ali, seja sujeira, seja qualquer coisa que está impedindo o ar de circular. Então, troque também. Na hora de remover a máscara, você tem que segure as tiras, evitando o contato com a sua região frontal. Então, na hora que você for tirar, tirou aqui, desamarrou, levou ela aqui para o lado, ó, sem contato aqui, porque às vezes você não quer tirar, você tira por aqui. Dobrar a máscara de forma que o lado que toca o rosto fique virado para dentro, né? Por que a gente faz isso, gente? Porque às vezes é você que está contaminado, né? A proteção, ela também é muito para que se a gente estiver contaminado, a gente não contamine ninguém. Então a parte de dentro, ela fica virada assim, ó, para dentro. Fechou aqui, pronto. E descartar em local definido e sinalizado pela área. A gente vai ter um local específico que vai ser como se fosse aqueles produtos hospitalares mesmo. Você vai fechar ali, colocar ali, porque quem for recolher aquilo tem que ter um EPI específico, porque o risco de contaminação é altíssimo, né? Então a preocupação é diferente.
Com relação à máscara de tecido, algumas das etapas que a gente viu na descartável, eu não vou repetir elas aqui, né? Para não ficar também repetitivo. Né? Então vamos lá. Assegurar que a máscara está em condições de uso, a máscara tem que estar limpa, né? E sem danos. Né? Essa máscara, a gente falando agora da máscara caseira, né? A gente hoje tem até empresas que estão fabricando esse tipo de máscara, né? Mas a gente tem algumas que são feitas em casa também, que a gente vê muita eficácia aí, muitas pessoas recomendam. Identificar a frente e verso da máscara para garantir a utilização contínua e somente de um lado, ou seja, é importante, muitas máscaras, essa daqui ainda ela não tem identificação. A gente vê algumas que ela tem uma estampa diferente na frente e aqui dentro é de outra cor. Estampas variadas e aqui dentro branco com outra cor. Importante também, se de alguma forma você conseguir identificar qual que é o lado correto da máscara. Importante. A máscara deverá ter pelo menos 2 camadas de tecido, ou seja, dupla face. Né? Então aqui, ó, mais uma vez, 2 camadas, né? Uma ampla proteção para o rosto. Né? Escolher uma máscara que seja adequada à sua estrutura facial. A máscara ela tem que ser, às vezes a pessoa, né, rosto maior, né, mais largo, mais comprido. Então é importante que você escolha uma máscara que consiga proteger tudo isso daqui, ó. Isso aqui tudo tem que estar protegido. Porque se ela não conseguir tampar seu nariz, ela não está sendo eficaz. Né? Amarrar ela com cuidado, acima das orelhas, na região da nuca, deixando uma folga de mais ou menos, né, meio centímetro. Folga bem pequena. Se deixar muito apertada também, além dela machucar, você pode ficar forçando ela, pode se arrebentar. Máscara com fixação de elástico encaixado adequadamente atrás da orelha ou da nuca, conforme disposição do elástico. Isso aqui é minha de elástico. Garantir a minimização dos espaços entre o rosto e a máscara, então ela ficar bem rente, né? Colocar a máscara ajustada ao rosto para não ser necessário tocá-la durante o uso. Então assim, né? Ó. Para vocês verem, ó. Acho que vocês estão ouvindo mesmo com a máscara. Deixa ela aqui próxima, tá vendo? Ó? Tampou meu nariz e eu ainda subo aqui um pouco, porque por conta do óculos, o óculos dá uma travada nela aqui, aí impede que o óculos vá embaçando, né? Puxei até aqui embaixo, aqui ó, eu percebo que aqui está fechado na lateral, né? Então ela está bem rentezinha aqui no meu rosto. Então, importante, tem algumas até que são bacanas que elas vêm até aqui, né? Elas vêm até o final, aqui elas têm um pano bem maior também. Melhor ainda, ajuda a proteger mais ainda. Colocou, gente, evite mais uma vez tocar nela, né? Para que você não a contamine. Considerar o período de troca de 2 a 3 horas no máximo, de acordo com o ambiente onde a atividade está sendo executada. Tem que ser um ambiente com muita poeira, né? Muita exposição, onde ela se suja muito rápido. Importante reduzir isso aí para 2 horas, mais ou menos, porque não, ela vai perder a capacidade de proteção dela muito mais rápido. E às vezes vocês vão ficar com dificuldade para respirar também mais rápido. Remover a máscara segurando pelas alças ou tiras laterais, evitando o contato com a região frontal. Aquele mesmo esquema, né? Colocou, tira aqui assim, né? Até prendeu no óculos aqui, ó. Opa. Tirei sem contato, né? E dobro ela, né? Aqui, ó. Dobrei. Pronto, sem tocar na parte frontal dela. Sempre a parte interna virada para dentro. É importante que vocês também, na hora de fazer essa
esse fechamento aqui, vocês têm ali um saco separado onde você vai colocar suas máscaras utilizadas. Você pegou desse jeito que ela está aqui dobrado, colocou dentro do plástico, fechou ele. Porque essa máscara você vai lavar ela de novo, né? A gente vai ver a higienização aqui agora, você vai levar ela para casa e vai higienizá-la para utilização no dia seguinte ou dias depois, né? Então, é importante que você separe ela das já utilizadas, porque senão não vai ser eficaz. Você vai contaminar as que você nem começou a utilizar ainda. Vamos lá, higienização. Faça a imersão da máscara em um recipiente com água potável e água sanitária, de 2 a 2,5%, né? Que é a porcentagem da quantidade de água sanitária dentro de um recipiente de água potável. Por cerca de 30 minutos. Então pegou ali um copinho, uma coisa bem pequenininha, né? Foi uma fração ali de água sanitária, misturou bem, coloca, deixa por 30 minutos. Se colocar muita água sanitária, você acaba com a sua máscara também, viu? Deixa por 30 minutos. A proporção de diluição a ser utilizada é de uma parte de água sanitária para 50 partes de água, né? Por exemplo, 10 ml de água sanitária para 500 ml de água potável. Após o tempo de imersão, faça o enxágue em água corrente e lave com água e sabão, né? A água sanitária 2,5%, gente, é a concentração de água sanitária do recipiente, tá? Pega, enxágua, lave com água e sabão, normal, depois que você fizer essa desinfecção. Após a secagem, passe o tecido com ferro quente, para ajudar ainda mais a fazer a higienização e eliminar qualquer risco aí de contaminação. A máscara deve estar completamente seca para reutilização, né? Então, passou, ela está sequinha, pode utilizar novamente. Descarte a máscara sempre que ela apresentar sinais de deterioração ou funcionalidade comprometida. Garantir a separação da máscara usadas com as higienizadas. Então, gente, a máscara ficou velha, esse elástico aqui perdeu a elasticidade, a máscara, você está vendo que ela está começando a rasgar, ou o pano está começando a abrir, então troque, compre novas, a gente vê preços bacanas aí. Muitas vezes a máscara fornecida também, diz que a máscara também seja fornecida pela empresa para vocês, peça substituição, é importante que vocês estejam mais seguros do que o prejuízo de uma máscara que tem um custo muito baixo. E garantir a separação das máscaras usadas com as higienizadas, é o que a gente estava falando, um saquinho, alguma coisa, separando para que vocês possam, para que vocês não confundam e utilizem máscaras já utilizadas ou contaminar as máscaras novas. Gente, no mais, a gente finaliza agora esse treinamento. Agradeço a presença de vocês, né, nesse treinamento, a participação de vocês. Espero que vocês consigam absorver muito as informações que foram passadas, muito bem, né? Busquem informações complementares, né? Pesquisem na internet, né? A gente vê, assim, pesquisem em páginas confiáveis, né? A gente vê o próprio Ministério da Saúde divulgando muita coisa, a gente vê hospitais, né? Portais de internet com profissionais qualificados, né? Médicos, infectologistas, profissionais que estudaram para isso e vão passar orientações muito bacanas, muito assertivas. Evitem informações de pessoas que não são qualificadas, né? De veículos de comunicação que não sejam oficiais ou que não sejam especializados, porque senão a gente cai em informações que a gente chama de fake news, de coisas absurdas que vocês estão achando que vão se proteger, como a gente já viu gente falando que tomar detergente protege contra o coronavírus, entre outras coisas. A gente vê disso aí para pior, né? Então a gente vai ver gente tomando água sanitária achando que o corpo está protegido. Sim, gente, isso está acontecendo.
Então, busque informações com profissionais especialistas, né, que têm condições de passar informações verdadeiras para vocês, né, com referência. No mais, muito obrigado, né, um bom dia para vocês, uma boa semana e quem sabe nos vemos novamente aí. Grande abraço para vocês. Tchau.